Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar estudando a respeito de como olhar para a Bíblia com a visão de um telescópio. Mas antes de mais nada, eu quero declarar para a sua vida que Deus tem um grande propósito para você. Saiba que a Bíblia, ela vai transformar primeiro a sua vida, mas ela nos seus lábios, ela vai transformar também a vida de muita gente. Amém? Gente, olhar para a Bíblia com uma visão de telescópio significa que você precisa entender a mensagem toda, né? Primeiro, a mensagem toda da Bíblia, do que a Bíblia fala. Eu costumo dizer que a Bíblia é uma coisa só. Foram os homens que dividiram aí o Velho e o Novo Testamento. Na verdade, o Velho Testamento, ele é o Novo Testamento escondido, encriptado. E o Novo Testamento é o Velho Testamento revelado. E tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, eles apontam para Jesus. Então, se alguém lhe perguntar qual é o tema central, né? Se você está olhando como um telescópio, qual é a visão central da Bíblia? A visão central da Bíblia é Jesus. É Deus enviando ao mundo o seu Filho Jesus para resgatar a humanidade do pecado. Todas as coisas vieram dele, ele é a origem de tudo, e é para lá e é para ele que todas as coisas convergem. Tá bom? Agora, a gente quando vai estudar a Bíblia, cada livro, né? Por exemplo, o Evangelho de Mateus, nós precisamos também ter uma visão geral a respeito daquele livro. Porque quando a gente tem a visão geral do livro de Mateus, por exemplo, a gente vai entender o papel dele dentro do todo da Bíblia, tá? Então, eu falei para vocês, por exemplo, que na aula passada, que o Evangelho de Mateus ele foi escrito para judeus, né? E que porque ele foi escrito para judeus, ele é o evangelho que mais tem citações do Velho Testamento. E falam do Messias esperado. Por quê, gente? Porque o povo judeu tinha a sua fé toda baseada na lei, a Torá, e na Tanar, que é o Velho Testamento inteiro. Então, se Mateus queria provar que Jesus era o Messias, ele tinha que fazê-lo mostrando que Jesus estava cumprindo as profecias que foram feitas pelos profetas. Tá bom? Mas você ter uma visão também ampla, né, do livro de Mateus ou de qualquer livro, você precisa entender a estrutura como ele foi feito. Por exemplo, se o livro é um livro poético, como Salmos, né, como Provérbios, Eclesiastes, Cantares, se o livro é um livro histórico, como Atos, né, que conta a história, né, 1ª, 2ª Samuel, 1ª, 2ª Reis, 1ª, 2ª Crônicas, ou se é um evangelho que é uma mistura disso, né? No caso, a estrutura aqui do Evangelho de Mateus é muito interessante, gente, porque nós temos aqui no livro de Mateus 5 grandes sermões. Tá? O livro conta a história, nós temos milagres no meio, mas você tem no livro de Mateus 5 grandes sermões que eu quero contar para vocês e que quando você entende, você vai acrescentar demais nessa visão telescópica geral. O primeiro sermão é o Sermão do Monte. E o que é interessante no Sermão do Monte? Bom, Jesus nunca deu ponto sem nó e ele nunca fez nada de maneira aleatória. Sempre tinha um foco e um propósito. Bom, todos sabem que a lei foi dada no Monte Sinai, né? Lá no deserto. E Jesus, então, quando ele chama os discípulos, a multidão, para sentarem naquele monte lá, que é o Monte das Bem-aventuranças, e ele começa a ensinar, através do Sermão do Monte, ele, na verdade, está fazendo uma alusão à lei que foi dada por Moisés. Então, nesse sermão, na verdade, nós vamos ver muitas vezes o Senhor reinterpretando a lei dada por Moisés, né? Bom, nesse sermão também, Jesus aproveita
para falar de coisas que são muito do cotidiano do povo de Israel, né? Quando ele ilustra, por exemplo, nas suas mensagens, aí dentro do Sermão do Monte, ele fala de sal, que era algo absolutamente corriqueiro, ele fala de candeia, ele fala de luz, ele fala de capa, ele fala de chuva, ele fala de olho, ele fala de cães, ele fala de rocha, ele fala de espinho, de portão, de pães e peixes, figos e muito mais. Quando nós viajamos para Israel, parece que a Bíblia fica em 3D, ao vivo e a cores. Por quê? Porque a gente percebe que tudo aquilo que Jesus usou, né, como base para os seus sermões, ele tirou ali daquele contexto. Então, eu sempre que vou levar um grupo para Israel, eu vou mostrando para eles, quando eu vou explicar as parábolas ou os sermões, da onde que Jesus tirou aquelas coisas que ele está falando, tá bom? Então, por exemplo, uma mulher da época de Jesus, ela entendia muito bem o que era uma candeia, porque ela era responsável para manter as candeias, né, aquelas lamparinas acesas com óleo. Quando um homem daquela época ouve falar sobre a rocha, né, ele certamente entende do que Jesus está falando. Por quê? Porque a topografia, porque o terreno de Israel é um terreno muito, vamos dizer assim, cheio de pedras e de rochas, um terreno rochoso, né? Então, tudo que Jesus usou, ele usou para exemplificar, para ilustrar e para tornar o seu ensinamento muito fácil de ser compreendido pelos que o ouviam, tá? Cristo usou de coisas comuns, que todo mundo podia entendê-lo, para falar de coisas profundas, né? Então, gente, tudo que ele falava, ninguém estava anotando. Isso é uma coisa interessantíssima, né? Não tinha nenhum escriba ali escrevendo o que Jesus falou. Então, quando os discípulos foram escrever os evangelhos, eles o fizeram das lembranças dos sermões que eles ouviram. E certamente as mensagens de Jesus tinham que ser muito bem ilustradas, né? Porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Então, quando a gente vai fazer os nossos estudos, os nossos sermões, nós temos que lembrar dos ensinamentos de Jesus, e nós os lembramos principalmente porque ele usou de muitas figuras, tá? Então, de novo, ele estava pregando no Sermão do Monte, numa montanha, para fazer também uma comparação com a lei de Moisés, que também havia sido dada numa montanha. É muito interessante que Jesus Cristo, ele, de certa maneira, ele está comparando, né, a mensagem, a lei que ele está estabelecendo com a lei de Moisés. Por exemplo, a lei de Moisés, ela era toda aplicada em atos exteriores, tá? Existiam até 613 leis exteriores. O Sermão de Cristo, em contrapartida, ele fala da lei interior de Deus para os homens. Por exemplo, ele compara o adultério de Moisés, que para ser considerado adultério tinha que ter mesmo aquela conjunção carnal entre um homem e uma mulher, e só que Jesus olha para esse tema e diz assim: se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou no seu coração. Lá na lei de Moisés também é proibido matar. Só que Jesus reinterpreta a lei de Moisés dizendo que qualquer pessoa que odeia o seu irmão está matando no seu coração. Então, de uma certa maneira, é como se ele estivesse dizendo assim: olha, do mesmo jeito que o sol brilha muito mais forte do que uma vela, né, do que uma candeia, o Sermão do Monte, ele é muito mais brilhante, muito mais profundo, no sentido de que ele ensina, de fato, o coração de Deus e, portanto, ele é mais profundo do que a lei de Moisés. Então, essa é a razão porque Jesus fala neste sermão 13 vezes: ouviste o que foi dito pelos antigos, eu, porém, vos digo. Ele está comparando a lei, né,
que Moisés trouxe e muitos profetas reverberaram com aquilo que ele está dizendo. Ou seja, ele está deixando claro que a lei de Deus, que é perfeita, ela exige de nós uma perfeição. Na medida que nós não conseguimos fazer isso, nós vamos precisar da graça, e a graça é o que Jesus nos apresenta em todos os seus sermões, no Evangelho e daí por diante. Tá bom? Em Mateus 5:22, nós lemos o seguinte: Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Uau! Em outras palavras, Jesus está querendo dizer para aquele povo que está lá: olha, vocês acham que simplesmente por vocês cumprirem os rituais, os aspectos, as minúcias da lei de Moisés, vocês estão numa posição de justiça, de merecer o céu? Não. Eu estou dizendo para vocês que o espírito desta lei é muito mais profundo do que vocês estão entendendo. Então, por trás deste Sermão do Monte, existe um intento de Jesus de reinterpretar a lei. Não é que ele está revogando a lei, ele só está dando a ela a verdadeira interpretação daquilo que Deus falou. Tá? O segundo grande sermão que Jesus fez foi entregue aos seus 12 discípulos, lá no 10º capítulo de Mateus. E o conteúdo desse sermão diz respeito às orientações para os discípulos para que eles evangelizassem. Tá? Lá em Mateus capítulo 10, no versículo 8, a gente lê o seguinte: olha, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. E em Mateus 10, 12 a 14, ele diz assim: ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, tome para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Então aqui fica claro no Evangelho de Mateus, mais uma vez, o interesse, de que os judeus conseguissem olhar para a mensagem de Cristo, para a vida de Cristo, para o poder de Cristo e crer que ele era o Messias esperado. Então, aqui fica claro, Jesus e os discípulos não pregaram fora do território de Israel. Então, mais uma vez, nós vemos aqui esse sermão dentro daquela visão geral que eu disse para vocês, que Mateus escreve para os judeus, com o propósito, com a finalidade de mostrar que Jesus era o Messias prometido. Então, aqui esta mensagem de treinamento, de instruções para os discípulos, era para que eles cumprissem também esse chamado de pregar aos judeus. E aí ele diz, olha, vocês, dentro do escopo da proclamação, vocês vão ter que ter a manifestação do poder, curando enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir os demônios, e tudo isso de graça, porque eu quero que o meu povo creia que eu sou o Messias. Agora, quando ele chega nos versos 12 a 14, ele diz o seguinte: se, no entanto, a casa não os receber, a paz com que vocês chegam e oferecem, porque eles chegavam, gente, e eles saudavam as pessoas. Shalom Aleichem, a paz seja convosco. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em outras palavras, Jesus está dizendo, a mensagem que vocês pregam é muito preciosa. Não a negociem, não a rebaixem, não facilitem a mensagem para que as pessoas venham a aderir a essa mensagem.
Então, aqui é muito importante, nós estamos aprofundando, né, no livro de Mateus, mas sempre compreendendo qual é a visão geral, a visão telescópica deste livro, e aqui nós estamos analisando a estrutura do livro que fala de 5 sermões. O terceiro sermão foi, na verdade, um discurso em céu aberto, que foi encontrado lá em Mateus capítulo 13. E para que a gente entenda o que vai começar a acontecer aqui, no capítulo 13, nós precisamos ter uma noção muito grande a respeito do contexto. Mas por que é muito importante saber o contexto? Vocês já se lembram de alguma vez que vocês estavam conversando com alguém e uma pessoa chegou no meio da conversa e ouviu uma frase e ali entendeu completamente o que você estava dizendo, porque não estava ouvindo todo o resto? Então, quando a pessoa chega e tem uma interpretação errada porque ela ouviu uma frase e ela supôs alguma coisa que você estava dizendo, é exatamente isso a importância do contexto. Se você pega uma frase e não conhece o contexto, você não vai entender o que está acontecendo, tá? E aqui eu preciso explicar o contexto imediato do que aconteceu no capítulo 12. O capítulo 12, gente, é aquele capítulo seríssimo, né? Quando Jesus cura, né? Expulsa um demônio de uma pessoa e essa pessoa fica liberta, e aí os fariseus, os líderes, falaram que ele estava expulsando o demônio por Beelzebul. E naquele momento o povo que está lá fica uma celeuma, né? Em quem que eles vão acreditar, em Jesus ou nos líderes judeus, e a grande maioria do povo creu na palavra dos líderes judeus. Naquela hora, a gente sabe que ali está a chamada blasfêmia, né, contra o Espírito Santo. Por quê? Porque eles não criam no testemunho das Escrituras. Jesus cumpriu tudo que as Escrituras disseram a respeito do Messias. Não creram nas suas palavras, não creram nos seus ensinamentos, e agora estavam afirmando que ele expulsava os demônios por Beelzebul. Beelzebul é o chefe dos demônios, né? É um dos nomes de Satanás, né? Significa o demônio das moscas, né? Vamos dizer assim. Bom, nessa hora, Jesus dá uma guinada, gente. Agora, a partir do capítulo 13, ele muda a sua maneira de se dirigir, de falar para as pessoas. E até os discípulos perceberam, porque de uma hora para outra, ele parou de falar diretamente para os judeus e começou a falar sobre o reino de Deus que seria estendido para os gentios. Então, estas parábolas todas do capítulo de Mateus 13 são, na verdade, uma mudança de estrutura, de estratégia, de estilo, e até mesmo ele começa a se dirigir para os discípulos para que eles entendam a chamada para os gentios também. Eu vou ler para vocês Mateus capítulo 13, os versículos 10 a 14, que vai ficar claro aqui que os próprios discípulos falaram: mas pera lá, Jesus, o que aconteceu? Por que agora o Senhor começa a falar em parábolas? Até aqui o Senhor estava falando direto, até aqui o Senhor estava falando abertamente para o povo. Por que o Senhor mudou agora o seu estilo, né? Então vamos ler lá, Mateus 13, de 10 a 14. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros, porque a vocês, né, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aqueles, está falando do povo que o rejeitou, né, não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Aí presta atenção, ele vai explicar por que ele vai falar em parábolas. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Então Jesus, na verdade, está dizendo: eu estou falando em parábolas,
exatamente para que eles não entendam. E a gente vê que é isso, que os próprios discípulos não entendem as parábolas, aí Jesus vem e explica o que ele está dizendo. Mas agora ele está explicando para os discípulos e os demais ficam boiando. Por quê? Porque eles não aceitaram a Cristo, eles se rebelaram a Cristo. E agora Cristo, a partir lá do capítulo 12, ele vai se voltar para a preparação dos discípulos em relação à expansão do reino aos gentios. Isso não quer dizer que não vai haver conversões de judeus, vai continuar. Mas agora ele não está mais preocupado em pregar somente para os judeus, tá? Então, vejam como muita gente confunde. Tem gente que pensa que Jesus ensinou por parábolas para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Algumas vezes as parábolas foram de fato bem claras e elucidativas, mas algumas delas são parábolas que têm encriptada nelas a verdade sobre a expansão do reino de Deus para os gentios, e a maior parte dos judeus já não entende mais nada, tá? Então, a partir deste episódio de Mateus 12, Jesus começa a contar as parábolas lá de Mateus capítulo 13, né? Então, todas essas parábolas de Mateus 13 contam algum aspecto do reino de Deus, principalmente ele expandindo para os gentios também. Tá? É mais ou menos como se cada uma dessas parábolas fosse uma pérola. E todas elas juntas formassem um colar de pérola, né? E aí, quando você vai estudando uma a uma, você percebe que Jesus vai acrescentando alguma verdade maior a respeito, né, do reino de Deus. As 7 parábolas que Jesus conta nesse sermão, né, de Mateus 13, é a parábola do semeador, a do joio e do trigo, a do grão de mostarda, a do fermento, o tesouro escondido e da pérola, a parábola da rede e a parábola das coisas novas e das coisas velhas. Bom, queridos, o 4º sermão que Jesus prega em Mateus é o sermão dos ais, que está lá em Mateus 23. E aqui nós temos o último grande apelo de Jesus para os judeus. E agora já é um discurso pesado, de advertência, né? um tom profético, dizendo, olha, se vocês não se arrependerem, o que vai acontecer com vocês é terrível. Então, é interessante nós compararmos os 8 ais, né, de Mateus 23 com as 9 bem-aventuranças de Mateus 5. Lá nas bem-aventuranças, Jesus está num tom misericordioso, amoroso, falando feliz são aqueles que fazem isso, que fazem isso. Ou seja, é uma mensagem maravilhosa em que ele reinterpreta a lei, mas uma mensagem cheia de esperança e de amor para que as pessoas tivessem a oportunidade de crerem que ele era o Messias e serem salvos por ele. Tá bom? Já aqui em Mateus 23, a proposta é a mesma, que eles se arrependam e que eles se convertam. Só que o tom agora já é um tom mais grave, né? Jesus já está chegando mais próximo da sua morte, a oportunidade que eles tinham já não é mais a mesma. É mais ou menos como nós estamos vivendo nos nossos dias. Eu amo pregar palavras em que eu mostro o amor de Cristo, a graça de Cristo, mas vez por outra Deus me dá uma palavra dura, gente. Por quê? Porque nós estamos chegando próximos à volta de Jesus. E por causa disso, é muito importante que as pessoas sejam advertidas até o fim. De nada adianta a gente ficar adorando a pílula, só falando do amor de Deus, porque ele é totalmente verdadeiro, mas existe a justiça de Deus também. E que se a pessoa não se arrepender, em algum momento ela vai dar conta por não ter se arrependido. Em Mateus 23, 38, nós lemos: eis que a vossa casa vos ficará deserta. E aqui ele não está falando da casa de cada um, ele está falando do templo de Jerusalém. Porque o templo de Jerusalém, meu querido, ele representava a habitação de Deus.
Não é isso? Esse conceito do templo ser o lugar da habitação, a gente vê o próprio apóstolo Paulo falando aos coríntios que vós sois o templo do Espírito Santo. Porque desde o momento em que Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, era para que ele fosse uma figura, uma metáfora da habitação de Deus entre os homens. E agora, Jesus, o próprio Deus, estava habitando entre os homens. E o apóstolo João deixa isso claro na sua carta, né? E o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. E esta palavra habitou, esquenou, significa montar tendas. Então, o que Jesus está falando? Olha, vocês têm toda a sua religiosidade em cima do templo, vocês cumprem todo o protocolo, a honra, vocês fazem tudo isso em relação ao templo, mas vocês não estão percebendo que o próprio Deus está habitando entre vocês e vocês estão rejeitando. Por isso, esta casa que tinha um propósito, ela será destruída e ela vai ficar absolutamente deserta. E Jesus aqui está se referindo à invasão do general Tito, general romano, no ano 70 depois de Cristo, que destrói o templo e não fica pedra sobre pedra. Bom, queridos, o quinto sermão do livro de Mateus é o sermão chamado sermão profético, tá? Mateus 24, em que ele prega aos seus discípulos. Esse é o sermão mais importante a respeito da volta de Jesus, porque vem da própria boca de Jesus. Mas é também o sermão mais mal compreendido, porque as pessoas não conseguem entender o contexto, misturam alhos com bugalhos. O sermão ele é em resposta a uma pergunta dos discípulos sobre quando Jesus estabeleceria o reino milenar, o reino para os judeus, né, em que o mundo inteiro estaria, né, debaixo da sua liderança, em que ele produziria uma paz mundial, porque toda a escatologia judaica baseava-se no fato de que o Messias viria, venceria os seus inimigos, mas estabeleceria paz em todo o mundo. Eles não compreendiam que no meio disso haveria a igreja. Mas o sermão profético, apesar dele ser extraordinariamente revelador, quando não se compreende o contexto para quem ele foi escrito, lembra daquelas perguntas de observação? Quem, o que, né? Quem são os destinatários desse sermão profético? Para quem Jesus está escrevendo? Para quem ele está respondendo? Mas aqui no sermão profético, ainda que os discípulos entendessem muito pouco, Jesus está contando a eles o que aconteceria com a nação de Israel. Ele fala a respeito da destruição do templo, ele fala a respeito da evolução na história com guerras, com pandemias, com terremotos, tudo isso envolvendo, né, os judeus, mas também na era dos gentios. Só que aí ele começa a falar da grande tribulação e aqui já não tem mais a ver com os gentios. Isso eu falo com muito mais detalhes quando eu explico Mateus 24 e um dia eu, quando estiver falando sobre escatologia, eu vou trazer de maneira bem explicativa Mateus 24. Mas, de qualquer forma, este é o quinto grande sermão, que é também chamado de sermão profético. Então, gente, é importante que vocês entendam o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, com uma visão mais ampla, né? E não existe absolutamente nada, nem no céu, nem no inferno, nem no ar, nem na terra, ou no mar, nem nos túmulos, que não testifiquem que Jesus é o Messias esperado. Neste livro, demônios clamaram, dizendo que ele era o Filho de Deus. Peixes saltaram na rede por ordem da sua palavra. O vento e as ondas lhe obedeceram. Tudo isso aponta para o fato de que ele é o Messias esperado. Então entendam, o livro de Mateus
tem uma visão geral de mostrar Jesus como o Messias para os judeus. Mas isso está absolutamente em consonância com a visão geral da Bíblia. Lembra que a visão geral da Bíblia é apontar para Jesus como Salvador? Pois é, Mateus cumpre este papel apontando que Jesus é o Salvador para os judeus, avisando os judeus a respeito disso, né? Então, fazendo um resumo aqui para que você entenda o livro de Mateus com uma visão telescópica. Nós temos 9 bem-aventuranças, 8 ais, 7 parábolas consecutivas, porque tem muito mais parábolas, mas temos 7 consecutivas, 10 milagres consecutivos, 5 sermões consecutivos e 4 profecias a respeito da sua morte. Então, quando você vai para os outros evangelhos, você percebe que eles têm a mesma visão. Que visão? Mostrar a Jesus como Salvador. Só que a ênfase de cada um é diferente. E, portanto, existem peculiaridades e diferenças em cada um dos evangelhos, tá? Então, aparentemente elas podem parecer contraditórias, mas não são. Elas são complementares e estão, cada uma delas, servindo ao propósito de mostrar Jesus como Messias para cada um dos seus destinatários, tá? Então, os evangelhos, os 4 evangelhos, eu preciso explicar para vocês. Eles têm ênfases diferentes, eles têm destinatários diferentes, eles têm propósitos diferentes. O propósito maior é o mesmo, mas eles têm outros propósitos, outras agendas, outra narrativa para cumprir o mesmo propósito. E eles têm elementos diferentes, tá? Uns comentam sobre uma coisa, os outros não comentaram, e aí eles ficam aí acrescentando uma série de verdades a respeito da história e do ministério de Jesus. Até a Bíblia diz que se tivesse que escrever tudo que ele fez ou falou, não teria livros no mundo que pudessem comportar. Agora, é importante que você saiba, existe uma nomenclatura, um título para os evangelhos, que é importante que vocês saibam, que são os evangelhos sinóticos. Quais são os evangélicos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. João não faz parte disso. O que significa sinótico? Ótica é visão, né? E sim é uma preposição que significa com, junto de. Por exemplo, o que é sinergia? Trabalhar em sinergia. Significa que numa empresa todos os departamentos têm que trabalhar juntos. Apesar de cada um ter a sua agenda, todos estão juntos, né? Então, sim significa com, tá? Sinagoga significa reunião. Ir todos para o mesmo lugar, para estar juntos. Sim significa com. Sinóticos, evangelhos sinóticos, são evangélicos que têm uma visão mais parecida. João, ele não faz parte disso, porque a agenda de João é completamente diferente. Mas, de qualquer forma, nós temos 4 visões de Cristo, como se fossem 4 paredes de uma casa, né, construindo a mesma verdade. Então, Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinóticos e João não é. Mateus escreve para judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gentios gregos, né, e convertidos, e João fala para a igreja universal de todos, né? Por exemplo, você não encontra sermões longos em Marcos. Por quê? Porque os romanos eram práticos, o negócio deles era poder. Quero saber se ele é poderoso. Ah, é? Olha o que ele fez, isso, aquilo. Então, no Evangelho de Marcos, você vê as curas. E você vê várias vezes o seguinte termo: e logo foi curado. E imediatamente foi curado. Por quê? Porque a ênfase de Marcos é no poder de Cristo, não é isso? Você vê, então, em Lucas, que Jesus recebeu as criancinhas. Lucas é o que tem mais a visão de um historiador. A sequência cronológica de Lucas, segundo os teólogos, é a mais correta. Marcos, quando ele fala desta mesma coisa, né,
Jesus recebia as criancinhas, ele diz que Jesus tomou nos seus braços, as criancinhas. Então tem um pouco mais do apelo afetivo, porque os romanos também gostavam muito das crianças, né? Em Marcos 5, Jesus resolve 3 problemas que nenhum homem pode resolver, né? Isso não foi à toa. Um endemoniado gadareno foi liberto, e por mais poderoso que os romanos fossem, eles não tinham esse poder de expulsar demônios. Curou uma mulher que ninguém podia curar, aquela mulher do fluxo de sangue, e ressuscitou no mesmo contexto, né, a filha de Jairo. Então, logo de cara, Marcos, através do testemunho de Pedro, ele está mostrando o poder de Jesus sobre os demônios, sobre as enfermidades e sobre a morte. Então é isso, gente. Quando você olha para um livro com uma visão macroscópica, você vai buscar o contexto, a estrutura, entendeu? Como ele vai se valer de elementos, de metáforas, né, de elementos do cotidiano para cumprir aquele propósito maior que você já descobriu. Então, embora o propósito desta aula não seja analisar todos os evangelhos, e eu queria muito que vocês tivessem já o início de uma visão telescópica ou macroscópica das diferenças de cada um dos evangelhos, tá? Essa visão permite um entendimento muito mais profundo de cada um dos evangelhos, porque a gente passa a conhecer o fundamento vamos dizer, a intenção do escritor quando ele colocou ali as suas impressões daquilo que Jesus viveu, daquilo que ele fez e daí por diante. Então, toda vez que você for ler um livro, gente, tá? Eu vou dar uma dica aqui preciosa. Do mesmo jeito que quando você lê uma carta, para você entender bem, você tem que ler numa sentada, do começo, meio, fim. Eu me lembro que quando eu fazia, né, essa matéria de hermenêutica, o professor disse o seguinte: olha, vocês nunca vão entender o contexto se vocês não lerem o livro numa sentada. Igual uma carta, né? Você vai ler uma carta de alguém que recebe, você lê do começo ao fim. Aí você vai perceber o encajamento das ideias, dos argumentos e daí por diante. Então ele obrigava a gente, né? Eu lembro, por exemplo, Efésios. Eu tive que ler 20 vezes a carta de Paulo aos Efésios numa sentada. Quer dizer, não as 20 vezes. Cada vez que eu fosse ler, eu tinha que ler do começo ao fim. E ele mandou ler 20 vezes. E o interessante, gente, que depois da quarta, da quinta, você começa a enxergar coisas que nem passava pela sua cabeça. Então, isso é muito interessante. Você aprender o contexto geral, conhecer tudo a respeito do livro em termos de quem escreveu, para quem escreveu, e é muito importante você ter um comentário, porque um comentário do livro, por exemplo, de Efésios, ele vai, logo na introdução, te contar o pulo do gato. Ele vai dizer quem é o autor, em que data ele escreveu, o que estava acontecendo naquele tempo para ele escrever aquilo, quem foram os destinatários, para quem ele escreveu. Então, logo na introdução, ele já te dá a visão geral do livro. A partir daí, você já pode começar a ler o livro e se preocupar em descer para níveis mais profundos para entender as minúcias do texto. E esse entendimento das minúcias do texto nada mais é do que a próxima aula que eu vou começar a falar para vocês a respeito da visão da Bíblia com a visão de um microscópio. Tá? Porque a gente vai aprofundar, ver palavras, ver coisas que o texto traz para nós de maneira maravilhosa. Agora, se você faz isso sem conhecer o contexto, vai ser um desastre. Sabe, as grandes heresias que acontecem no mundo acontecem porque pessoas tiram textos do contexto, interpretam as minúcias sem saberem do todo. Então, é muito importante, gente, vocês terem a visão macro. O meu propósito aqui ao ensiná-los é que chegue a um momento que vocês olhem para a Bíblia e vocês conheçam a Bíblia
Quando ouvir uma heresia, de cara vocês já percebam, isso aqui está fora do propósito maior. Isso aqui está fora daquilo que Jesus disse ou que o apóstolo Paulo disse. Então, para isso é fundamental você aprender a olhar para a Bíblia como se fosse um telescópio, né? Uma visão ampla, geral, não só da Bíblia inteira, mas de cada livro que você vai estudar. Depois que você tem esta visão macroscópica ou telescópica, aí sim você poderá descer as minúcias. Fazendo aqui um fechamento, né? Um briefing. Mateus fala do mesmo Salvador que a Bíblia inteira fala, mas ele escreve para os judeus. Marcos fala desse Salvador que a Bíblia inteira fala, mas para os romanos. Lucas fala do Salvador dirigindo-se aos gentios. E Jesus e João apresentam o mesmo Salvador Jesus, mas como Filho de Deus, como aquele que veio para o mundo inteiro e, portanto, ele se endereça a toda a igreja de Cristo Jesus. Um beijo grande no teu coração, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.